Quero saber de onde você vai colocar tanta gente, tanta água e tanta comida para esse povo, o João Gomes respondeu. Isso é tudo planejado. Nós temos os engenheiros que estão trabalhando nisso, engenheiros agrônomos que estão trabalhando nisso. Por isso nós temos uma meta, 345 mil pessoas. Mas o que isso não dá? É o nosso projeto, é quanto nós visamos, e a alimentação vai, com certeza, moradia, vai ser, tudo é projetado. Nós temos um grupo da área de projetos que está fazendo isso, sempre calculando, sempre trabalhando nesse sentido. José Cícero de Oliveira fala, como posso fazer parte da comunidade? José, como todas as pessoas, nós temos no Facebook um link chamado Cadastre-se. É uma oportunidade que nós temos de conhecer vocês, nós vamos mandar um formulário, um questionário, para poder saber onde a gente pode aproveitar vocês. Se você, nesse momento, tem um conhecimento técnico que nós estejamos precisando, nós vamos trazer você como voluntário. Por mais que o objetivo do projeto é contratar, antes era 20 mil pessoas, mas depois de um recálculo, tivemos que passar para 35 mil pessoas, nós vamos contratar vocês de forma remunerada. Mas é tipo uma FUVEST. O objetivo qual é? Fazer com que todo mundo que vai passar e vai fazer parte dessa família, que vai construir o maior empreendimento na América do Sul, tem que, acima de tudo, saber o que nós estamos falando. Saber o que nós estamos fazendo. Nós precisamos do coração de vocês. Então não adianta ter aquela visão de que eu sei tudo, mas o que eu estou disposto a fazer é pelo emprego ou porque eu realmente sei o que está acontecendo? Estou fazendo para os meus filhos, estou fazendo para as pessoas que eu amo. Então, esse vestibular, inclusive tem o grupo de psicólogos trabalhando em cima do vestibular, é provas exatamente voltadas ao nosso projeto, provas voltadas aos acontecimentos planetários. E não se iludam, nós vamos contratar 20 mil pessoas de uma determinada forma, inclusive via aposentados, inclusive pessoas que nunca trabalharam, inclusive pessoas mais técnicas. 15 mil serão protetores, que é montar uma super defesa civil, onde esse grupo vai ser o paramédico, vai ser o bombeiro, vai ser o segurança, vai ser o gerenciador de conflito. E eles vão ter que entrar meio Rambo. Então o requisito físico vai ser muito exigido, inclusive até o requisito físico também será exigido para as 20 mil pessoas. Por quê? Porque o ritmo vai ser muito puxado para todos nós. Entendeu? Então, isso que é extremamente importante que todo mundo entenda. Ok? Vamos lá. Rogerson Holler. Falando nisso, eu vou aproveitar, o Rogerson está aqui presente, nos ouvindo, eu quero te agradecer. Ele fez um trabalho muito legal, inclusive identificando a questão do Helenin, de um ângulo que nós nunca tínhamos feito, tá? Rogerson, obrigado, te mandei até uma mensagem referente a isso, depois eu vou fazer um trabalho mostrando isso, tá ok? Vamos, de repente, até combinar, né? Para poder fazer isso juntos, porque o mérito é seu, não é meu, e a gente tem que ser justo com todas as pessoas, tá ok? Que é uma maneira de localizar o Helenin em cima da última coordenada da NASA. Ficou fantástico o seu trabalho, tá ok? E vamos unir forças, porque aqui ninguém quer se mostrar. Aqui a gente quer salvar vidas, tá ok? Mel, NM, as imagens do Helenin vêm de qual fonte? De várias fontes diferentes. De observatórios pelo mundo, nós temos várias imagens de observatórios do Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, Texas, Austrália, de vários lugares. Isso dos observatórios são informações oficiais. E muitas informações da NASA. Já peguei vídeos, por exemplo, da Discovery, que sem querer filmou o Helenin. Nós temos uma matéria, por exemplo, da CNN, que ainda está no blog da CNN, que o apresentador fala abertamente, estamos chegando a um outro planeta, isso ninguém fala nada. Uma coisa da CNN, importantíssima, mas ninguém comenta nada, são proibidos, ok? Temos imagens que as pessoas mandam, nós mesmos já gravamos o Helenin, já colocamos também no ar, nós já vimos o Helenin, também do lado do Sol,
E o que eu faço, geralmente? Quando eu pego e recebo uma imagem, por exemplo, do estelário, inclusive tem uma pessoa aqui que eu vou até fazer questão de abrir o Face, o Guilherme Castro, ele manda mensagens diariamente para nós. Aproveito, Guilherme, muito obrigado. Um fantástico trabalho que você faz. Tá? O que acaba acontecendo? Toda vez que ele me manda uma imagem, ou qualquer pessoa me manda uma imagem, eu entro no estelário, e no estelário eu coloco o local. Aí o estelário me coloca no ângulo de visão. Coloco o dia, coloco o horário. E aí no fundo, onde eu sempre pego o Sol como referência, no fundo eu peço para colocar as constelações. Como nós sabemos que ele vem da constelação de Virgem, na verdade ele vem de Leão, só que agora está em Virgem, como ele vem de Virgem, eu tenho que obrigatoriamente achar a constelação de Virgem no fundo, próximo ao Sol. Isso acontece direto, nós encontramos direto essas imagens. A gente acha a constelação de Virgem. Então, com isso, o que ocorre? Confirma que aquilo ali realmente é o Helenim, e além de ser um observatório, uma coisa oficial, é governamental. Claro que eles não querem que a gente saiba, mas não dá dando mais para esconder. Aqui é uma realidade nossa que está ocorrendo e cada vez mais pessoas estão passando esse tipo de situação. Ok? Vamos lá. Arcadiano 7. Dizem que a partir de 2019 os eventos ganharão mais intensidade. Vão. Vão porque o Helenim ele vai estar numa reta com a Terra. O que acontece? O que até o Chico Xavier falou, sem entrar em religiões, que a gente não entra isso, mas vou fazer só um comentário pela data de 2017. O que acaba acontecendo? O Helenim ele vai estar num ângulo onde, imagina que aqui é o Sol, a Terra aqui, o Helenim vai estar aqui. No nosso movimento de translação, nós vamos estar numa reta com o Helenim em 2019, segundo o JPL da NASA. Ok? Então, nós vamos receber os pulsos magnéticos do Helenim com muita intensidade. Só que assim, nós vamos ser uma base de períodos. Quando nós conseguirmos estar no movimento de translação atrás do Sol, o campo magnético do Sol nos protege. Então, aqui é calmaria. As pessoas vão achar que nada vai acontecer, que tudo que era ruim já passou. Vai ser aquela falsa ilusão. Quando nós voltarmos e pegarmos o Helenim em 2020, mais próximo, é o caos. Porque o Helenim já vai estar mais próximo. Hoje ele está a 145 milhões de quilômetros e está causando inúmeros problemas na Terra. Imagina a aproximação dele cada ano. Antes nós sentimos os impactos só em fevereiro, quando o planeta Terra estava direcionado à constelação de Virgem. Nós estamos em janeiro, estamos sentindo muitos impactos. Vocês viram aqui em tempo real aparecendo o sismógrafo? Entendeu? Tempo real, nós estamos sofrendo os baques dele. Tá ok? 2019 vai ser muito punk, não se iludam, vai ser pesado, e as pessoas vão achar que depois de um determinado momento, de determinados meses, tudo vai estar tranquilo, porque nós vamos estar atrás do Sol. Mas não é exatamente o que está acontecendo, infelizmente. Tá ok? Vamos lá. Elisete Santos, está vendo a base com todo mundo, realmente. Mel, eu sinto minha vibração baixa em alguns momentos. Mel, isso acontece com as pessoas que têm mais sensibilidade. Tá? Eu sei que eu tenho muita sensibilidade, a gente sente muito isso. Dor de cabeça. Então, o que normalmente a gente sugere? Use orgonites. Tá? Se você não sabe o que é orgonite, dá uma pesquisada na internet. Use o orgonite, porque o orgonite, o que ele faz? Ele cria um campo de neutralização de magnetismo. E fora a questão energética, que ele altera toda a energia negativa e transforma em positiva. Inclusive, existem aparelhos de campo de anulação de magnetismo. Nós vamos estudar mais, inclusive, sobre isso. Tá? Então, o que ocorre? Por exemplo, eu estou numa distância de computador, eu coloco um orgonite no meio para segurar a radiação do computador e não me atingir. Então, eu sugiro a vocês, comprem orgonites. Tá? Eu não ganho comissão por ninguém para dizer que o orgonite, só estou dizendo aquilo que é bom. Ok? Comprem orgonites, fabriquem orgonites, dê de presente orgonites.
para as pessoas que você ama. Tem alguns organismos que você pode usar até como pingente. Usem. Vocês vão ver que vai dar uma melhorada. Demora alguns dias, assim, até para a energia dar uma vibrada, vamos dizer assim, uma equilibrada. E isso vai melhorar muito. Janice Barbosa fez uma pergunta. Interfere na mente das pessoas também? Com certeza. Inclusive, se você levar em consideração que eu mostrei aqui a ressonância Schumann é exatamente a vibração de Hertz que nós temos na mente. Então, se você pensar, minha mente vibra 7,83 Hz, a sua também, a do cachorro, do gato, da planta, do planeta inteiro, sempre vibrou a 7,83 Hz. Mas devido à aproximação do Elenin, o que está acontecendo? Nós estamos tendo picos de mais de 40 Hz. E isso altera nosso cérebro eletroquimicamente, como o nosso Sol também faz. Vou falar uma coisa que pode parecer absurda, tá? Mas não é. Garanto a vocês, a FEMA fez um tratamento. A FEMA é a Super Defesa Civil Americana. Ela fez um treinamento junto com o Canadá e junto com a Rússia. Isso está oficialmente no site da FEMA. Treinamento para zumbi. Sem brincadeira. Zumbi. Mas aonde está a questão do zumbi? Porque ninguém gasta milhões para fazer treinamento para zumbi, porque eles estão com medo do filme The Walking Dead. Não é por causa do filme. Tá? E não é por causa das drogas que estão deixando as pessoas zumbi. Porque até então é um problema exclusivo de drogas. Não é. Eles treinamento com um grupo de pessoas para que eles soubessem como agir no aspecto dos zumbis. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? O magnetismo do Elenin vem, altera a mente das pessoas, podendo, inclusive, deixar o lado agressivo com muito mais evidência. Quantas pessoas têm vivido no extremo? Quantas pessoas têm se irritado com muito mais facilidade? Quantas pessoas? Você viu que, às vezes, a gente altera um momento rápido, do nada as pessoas estão explodindo. Muitas das coisas têm a ver, sim, com a ressonância Schumann, que altera a nossa mente, altera o nosso campo vibracional em Hertz. Ok? Isso é científico. Ok, gente? Fizeram uma pergunta meio complicada de eu responder. A Janice Barbosa Lima falou assim: interfere na espiritualidade? É complicado porque eu vou ter que envolver um pouquinho religião, espiritualidade é uma coisa que eu não faço na página, mesmo que eu seja espiritualista. Tá ok? Porque a gente, por respeitar todas as religiões, mesmo que a gente venha de uma origem cristã, nós não queremos agredir ninguém, porque todo mundo tem razão. No bom sentido. Ok? Se a religião te faz uma pessoa melhor, por mais que nós não precisamos de religião para nos tornarmos pessoas melhores, e é isso que importa. Como é que interfere? Interfere. Interfere por causa da ressonância Schumann. A nossa glândula pineal, que está bem no meio do cérebro, o que ocorre? Ela é calcificada por questão de refrigerante, por questão de alimentação, que é a nossa ligação com o cosmos. A glândula pineal ela é calcificada. Inclusive, eu aconselho todo mundo, comam muito açafrão da terra. Tempero, aqui é amarelo, mas comprem a raiz. Coloca na comida, isso aumenta muito a memória. Inclusive, os indianos comem muito açafrão da terra e eles não têm Alzheimer. Ok, gente? Então, até pelas alterações do Elenin, como muito açafrão da terra na comida, coloquem todos os dias. Ok? Cuidado que tem muita mistura. Então, se vocês puderem comprar a raiz pura e ralar, vai fazer muito bem. Tá ok? Até a parte espiritual também ajuda. Tá ok? É importante para que vocês entendam isso, porque a espiritualidade, querendo ou não querendo, o nosso corpo tem que estar alinhado. Só que nós estamos sofrendo os impactos. Então nós não podemos nos iludir de que o nosso corpo, se ele não estiver bem, ele não vai interferir em todas as outras coisas, inclusive na espiritualidade.
ok? Para mim entrar numa vertente mais profunda da espiritualidade, eu vou ser obrigado a entrar no aspecto religioso e isso eu não quero fazer. Ok? Vamos lá. Os momentos. Ações, metade. Eu acho muito legal quando vocês acabam mostrando. É bacana, Rogerson, você falou assim, né? Minha mãe ficou abismada quando eu mostrei para ela. É muito legal porque essa interação com as pessoas que a gente ama é sempre bacana, porque ao mesmo tempo que assusta, é necessário. Fábio VK7 Miranda, até parece que esqueceram desse planeta, já nem se falam mais. Eles são obrigados a não falar nada. Isso é fatal. Janice Barbosa falando assim, aqui em Búzios, muita trilha química. Minha querida, isso tem no mundo inteiro. E geralmente, quando tem trilha química, você pode ter certeza que o Elenin está próximo a você. Infelizmente, eu posso afirmar isso, porque eu estava fazendo um vídeo uma vez da Estação Espacial Internacional, a ISS, e antigamente a ISS mostrava o nascer do Sol. Só que o Elenin começou a aparecer direto pela ISS. E o sistema planetário do Elenin, inclusive nós temos um vídeo mostrando isso. Tá? E uma coisa que eu observei que era o seguinte, por que eles jogam trilha química? Dentre outras coisas, é para esconder o Elenin. Então, o que ocorre? Quando o Elenin ele está no teu ângulo de visão, eles vão encher você de trilha química. Isso acontece no mundo todo. Não é um privilégio só do Brasil. Então, o que acaba acontecendo? Se você olhar para o céu e ver o céu, por exemplo, super rosado, você pode ter certeza que o Elenin está lá. Inclusive, eu estou preparando documentários da noite virar dia. Porque o Elenin já está em ângulos que já está fazendo isso acontecer. Ok? Então, assim, o que ocorre? Eu, particularmente, já vi 3 horas da manhã, um clarão à noite, muito forte, onde você via nitidamente que era o Elenin. Não era algo, vamos dizer assim, não era a Lua. Principalmente porque, quando nós cuidamos dessa parte, nós acompanhamos tudo. Tá? E uma coisa bacana para vocês fazerem também, coloquem nos seus celulares um aplicativo chamado SkyMap. É Sky, SKY-map.org. É gratuito. O que ele faz? Ele mostra todos os posicionamentos dos planetas. Só que qual que é a graça? O SkyMap é matemático, não é real. Então, se vocês podem chegar para os seus familiares e fazer o seguinte, vê onde está a Lua e abre o SkyMap. E vocês coloquem na virada direção da Lua, vocês vão ver que a Lua não vai estar lá. Todos os planetas estão fora de alinhamento. É uma ótima maneira para vocês despertarem as pessoas. Ok? SkyMap, gratuito, um ótimo programa. Ok? E só voltando a responder as trilhas químicas, ele serve exatamente para isso. Para não deixar que as pessoas vejam o Elenin. Fábio VK7 Miranda. Veio a febre do Elenin, do Nibiru, e passou. Também aí fica a dúvida, é verdade, sobre esses planetas. Bom, vamos lá. Primeiro critério. Nibiru passou em 2012. Tá? As pessoas confundem muito, mas muito isso. Por que eu posso afirmar isso? E aí, infelizmente, naquela época, quando eu comecei a fazer pesquisas, eu não tinha a malícia que eu tenho hoje. Quando eu descobri o segundo Elenin, porque primeiro eu só sabia do primeiro, C/2010X1, que é o Nêmesis, a estrela de Nibiru. Ele passou em 2012, ok? Eu tenho um documento astrofísico de 80 páginas em português, que eu vou pôr à disposição de vocês, que inclusive na página tem ele à disposição, no site também da comunidade, o www.transicãoplanetaria.org.br, também tem lá à disposição, ok? Esse documentário. O que ele mostra?
O helenim, tá? Engraçado, né? Tem 5 helenins hoje. O helenim, que teoricamente foi descoberto por Leonard Helenin, ele diz que foi descoberto em 2010, depois ele descobriu em 2011, oficialmente no site da NASA, está descoberto no dia 20 de janeiro de 62. Está lá oficial. O que acaba acontecendo? O primeiro helenim, quando ele passou em 2012, pequenininho, 56 vezes o tamanho da Terra, pequeno. Quando ele passou em 2012, ele causou um monte de problema. Só que ele foi embora. O problema é próximo, que passa a cada 12 mil anos. Nós somos o povo mais azarado que pode existir. Porque nós tivemos um evento de 3.600 anos, que é o primeiro helenim, em 2012. Em 2024, o ponto mais próximo do helenim, nós vamos ter um evento de 12 mil anos. Tá, gente? Lembre-se que o Sol é um sistema triário. Porque ele tem o Sol, tem um Sol aqui, o primeiro helenim vem, faz uma volta, numa órbita de 3.600 anos. E o segundo helenim, que é o P/2011, NO1, ele faz uma volta alongada, inclusive NO, na nomenclatura astrofísica, cometas, astros, meteoros de longa duração. Então, ele faz uma volta a cada 12 mil anos. Tá ok? Então, assim, não é questão de passar ou não passar. Eles querem que você não saiba da verdade. Eles querem que isso seja uma febre que passe e que caia no achismo, para que você não acorde. Cachaça abduzida. Isso é engraçado até. Até os cientistas aumentaram 2 minutos para o fim da humanidade sobre o relógio do Apocalipse. Eles não podem falar a verdade. Você entendeu? Infelizmente, eles não podem. Eles vão fazer sempre uma forma de esconder, de tentar dar um aviso, porque eles são financiados pelos governos. Então, infelizmente, eles não fazem isso e com medo de morrer também. Lilian Cristina, eu me preocupo com o planeta, assisto todos os vídeos sobre terremotos, vulcões, meteoros e ouço. Nós vamos, inclusive, falar sobre isso daqui 15 dias, quando nós vamos fazer um outro hangout, ok? Que é muita matéria, eu quis dar a oportunidade de ter esse feedback com vocês, de dar respondendo essas perguntas. Aí nós vamos falar sobre terremotos, vulcões, como eu explico na palestra e no workshop, o porquê isso acontece cientificamente, tá ok? Fábio, você fala assim, né, que há tantas matérias a respeito do helenim e Nibiru. Infelizmente não. Infelizmente não mesmo. Lilian Cristina mora em Santos, o calor aqui está infernal, porque o campo de força está mais fraco. E você está recebendo os raios cósmicos com muito mais força, inclusive os extremos do raio ultravioleta. Se as pessoas soubessem da questão do extremo, elas não iriam na praia no calor. Porque o corpo está sendo agredido de uma forma muito profunda. Isso altera até o DNA do corpo. Janice Barbosa, principalmente se preparar com a espiritualidade, o nosso DNA está sendo transformado. Mas só um comentário sobre isso, Janice. Eu não quero entrar em convicções ou dogmas. A nova geração que está chegando, as novas crianças, elas vêm de uma forma muito especial. Elas são muito mais evoluídas do que nós. Tá ok? Tudo está se alterando. Até a própria obrigação de nós evoluirmos, porque a ressonância Schumann está aumentando, ela vai aumentar. Ela vai alterar todo mundo. Só que antes ela vai haver destruição. Porque se não tem com o planeta do jeito que está, evoluir. Então, com certeza, primeiro vai haver a destruição, para depois haver uma nova humanidade. Inclusive os egípcios, eles têm um documentário que eu já postei na página, muito bacana, que ele fala assim, é um evento que ocorre a cada 12 mil anos, que é uma oportunidade para que essa humanidade comece novamente melhorada. O nosso projeto humanitário é isso, criar uma nova humanidade melhorada, com pessoas do bem, pessoas que realmente queiram evoluir, porque isso já está acontecendo, nós querendo ou não. Vamos lá. Já estamos bem fritos, sim, infelizmente.
Mas por enquanto, e é até uma contradição, eu vou falar isso no próximo, que como o nosso campo de força vira e mexe está diminuindo, está caindo pedras de gelo, matando pessoas, inclusive, só que isso ninguém mostra. Tá? Caindo pedras de gelo, matando animais, e é uma contradição até. Esse calor absurdo, e ao mesmo tempo nós passamos a ter, por fora, 12 mil metros, esse congelamento, no mar o congelamento. Mas é assim, é uma bolha, na verdade. O Brasil, a América do Sul, está numa bolha. Tá? A Argentina está sofrendo mais porque o mar já está congelando mais rápido naquela região. Tá, ok, o Uruguai já está sofrendo mais. Mas nós somos uma bolha de calor. E essa bolha vai acabar. Vai demorar alguns anos. E quando acabar, nós vamos ser atingidos como todos os lugares. E ainda com um problema muito sério. O resto do mundo vai vir para a América do Sul e vai vir para a África. Porque nós vamos ser mais quentes e eles vão estar congelando. Rosileia Santos, a única certeza que temos é a morte. Vamos viver o presente o máximo possível e fazer o bem. Qual é o maior bem que a gente pode fazer do que salvar uma humanidade? Criar uma nova humanidade. Com novos valores, com novos conceitos. Que, na verdade, são os antigos, né? Que é o respeito às pessoas, o amor ao próximo. Então, a oportunidade que nós temos é de fazer a diferença. Uma coisa que eu falo em todos os documentários, eu digo, você quer a diferença? Faça parte da diferença. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso legado. Esse projeto não é meu. Eu sou vitrine, que levo pedrada, que coordeno, mas é um projeto de todo mundo. Todo mundo é responsável por esse projeto dar certo. Não sou só eu. Todas as pessoas que têm oportunidade de se engajar a um projeto de vida como esse são privilegiados. Vocês que estão aqui assistindo até agora são privilegiados. Vocês têm uma oportunidade que bilhões de pessoas não têm. Vocês estão se dando essa oportunidade. Inclusive, espalhem esse vídeo, baixem nas suas contas, porque nós somos muito bloqueados, infelizmente. Baixem nas suas contas, mostrem para os amigos, para os familiares. Isso tudo é informação científica. Inclusive, todos os links que foram colocados vão estar embaixo no descritivo. Copiem, coloquem também. Alertem o máximo de pessoas possíveis. Pensem em uma coisa muito simples. Tudo está se agravando. E vai se agravar cada vez mais. Uma das coisas que nós sabemos que vai acontecer é que vai acabar a eletricidade no planeta de uma hora para outra. Nós já estamos tendo picos, inclusive o pessoal de Santos aqui já ficou sem energia por causa do El Niño. Eu provei isso num vídeo. Tá ok? Nós já estamos tendo picos porque todo o planeta está sofrendo um evento cíclico, que ele é real e é inevitável. Só que nós somos privilegiados, porque nós podemos mostrar para as pessoas que a gente ama o que está acontecendo e, com isso, dar a oportunidade de cada um escolher o que quer fazer. Tem gente que vai voltar para a Matrix. Tem gente que vai passar um tempo em choque e pode voltar para a Matrix. Tem pessoas que vão acordar. O que cada um vai fazer é decisão de cada um. O que eu falo, eu não obrigo ninguém a nada. Não estou vendendo nada. E eu não quero convencer ninguém a nada. O meu trabalho, a minha missão, o meu legado, é de pôr uma luz sobre os fatos. Por isso que eu falo, eu gosto que as pessoas saibam, não que as pessoas acreditem. Porque acreditar é acreditar no Luiz Aurélio, acreditar numa equipe de mais de 50 pessoas. Isso eu não quero. Não estou abrindo nenhuma religião, longe disso. Nenhuma dogmatização, longe disso. Eu apenas estou expondo a verdade. E quando vocês dão essa oportunidade para outras pessoas, vocês estão fazendo bem. Claro que muitas pessoas vão julgar vocês
como pessoas loucas. Mas como alguém pode chamar você de louco se tudo que nós estamos mostrando são informações oficiais? Links oficiais. Deem a oportunidade às pessoas. Faça a sua parte, como nós estamos fazendo a nossa parte. Se as pessoas não ouvirem, não é problema seu. Você plantou uma semente de amor no coração das pessoas. E daqui a pouco vai aumentar, vai agravar, vai acontecer coisas piores, e eles vão lembrar daquilo que você falou. Vão lembrar daquilo que você mostrou. E aí você não será mais o louco. Você não será mais a ovelha negra da família. Você não será aquele que foi até ridicularizado em alguns momentos por falar do final do mundo. Você será aquele que mostrou que existia algo de seríssimo acontecendo no planeta, mas ao mesmo tempo deu esperança, que é o nosso projeto. Mas como eu falo, não adianta esperança em zona de conforto. Inclusive, uma coisa que eu falo, quando abrir o processo seletivo para contratar as pessoas, no mínimo 1 milhão de pessoas vão concorrer por causa do próprio desemprego. E aí as pessoas vão ter que pesquisar. E quando as pessoas pesquisarem, elas vão ver que tudo que eu falo é real. Aí 10 milhões de pessoas já vão estar sabendo rapidamente. Só que só caberão 345 mil pessoas. Quase nada. Fora que no entorno do maior empreendimento da América do Sul, que não tem como esconder que não é Booker, no mínimo, pelos nossos cálculos, em 2 horas, nós temos uma média de 480 a 490 mil pessoas morando no entorno, que vão acabar acompanhando a comunidade. Então, as pessoas que realmente terão mais chances de se salvar serão as pessoas que vão estar trabalhando no projeto ou se mudando para o ponto de transbordo, que também irá acontecer em larga escala. Isso é a nossa realidade. Eu não estou aqui para adorar pílula para ninguém. Nosso projeto é objetivo, é realístico. Eu sei que com essas coisas que eu estou falando para vocês, eu gero um certo medo. Mas eu brinco, o medo é meu amigo, desde que eu saiba usá-lo para algo que me motive a fazer algo positivo. Então faça algo positivo. Então não adianta simplesmente entrar numa depressão eufórica, que é começar a sair agindo como se tivesse uma liberdade total, agindo como se você tivesse, o mundo vai acabar, então eu vou aproveitar e dane-se. Não. Sim, se preparando fisicamente, se preparando psicologicamente, tomando atitudes, pesquisando, saindo um pouco da novela, saindo um pouco da televisão, saindo do jornalismo que só faz você olhar para baixo, para mentira. Não quer que você olhe para cima. Pense. Você tem a vida sua e de muitas pessoas nas suas mãos. A Mel está falando exatamente isso. Eles querem que a grande massa populacional morra, desapareça. Por isso que estão usando a mídia para encobrir as pessoas da verdade através de diversões disfarçadas, aliás. Mas pura verdade. Um exemplo, a Lida Gutz está aqui conosco. Ela está falando, na Colômbia está um frio muito grande. A Colômbia aqui do lado. Então, tem muitas coisas que a gente vai vivenciar. Pode ficar ainda pior esse calor? Fábio VK7 Miranda perguntando. Pode, Fábio. Pode, porque é o seguinte, imagina que você está massificando uma bolha de calor. Então, na nossa atmosfera, tem muito calor. Mesmo que o Sol não esteja produzindo muito, nós estamos recebendo os raios com muita intensidade, mas também
Em determinados momentos, o tempo vai virar muito bruscamente. Então, nós vamos ter muitos tornados, nós estamos tendo inundações espalhadas pelo mundo inteiro. O Brasil está tendo muitos lugares. A França, que é um país extremamente preparado, o Louvre de Paris estava quase inundando. E isso foi semana passada. O mundo inteiro está recebendo uma carga de água muito forte. Existem muitas enchentes no Brasil. Nós vamos falar isso no próximo bloco. Tá ok? Exatamente falando dessas mudanças que o Brasil está impactando tanto. E com certeza vai esquentar em determinados momentos. Teremos momentos de um frio muito grande, em alguns pontos isolados, não quer dizer que seja no Brasil todo, ao ponto de cair pedras e gelo, como já está acontecendo, ok? Lilian Cristina Nogueira, nunca mais falaram de Nibiru. O ano passado vi tantos vídeos sobre Nibiru que quase acreditei que o mundo iria acabar. Ainda mais que aqui em Santos e a Baixada tivemos o recuo das águas. Os vídeos estão sumindo. Nossos vídeos estão sumindo. Para vocês terem uma ideia, inclusive eu estou colocando em outros meios, não só no YouTube, nem só no Facebook, o que está ocorrendo? Os mecanismos de pesquisa, eles não estão divulgando isso. É um grande problema que está ocorrendo. Eles estão subindo. Só para citar uma referência. Na minha página, nós colocamos o vídeo das 10 palestras, que se transformaram, na verdade, no workshop. Ok? E aí, o que acabou acontecendo? Na nossa página, com 122 mil pessoas curtindo e que pedem para receber as publicações, só 2 a 3% das pessoas estão recebendo. E ainda acontecendo a seguinte coisa: bloqueios nas informações. Então, o que acontece? Baixem nas suas contas, porque nós estamos no radar. Quem faz um trabalho semelhante ao nosso está no radar. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pegou essas 10 palestras que eu mostro sobre os eventos de extinção em massa e colocou na página dele. A última vez que eu vi, ele tinha 10% do volume de pessoas que nós temos. Ele mudou o texto, chamada. Ele tinha 600 mil visualizações. Nós, com 10 vezes mais, não tínhamos nem 12 mil. Você acha que isso é normal? Então, quer dizer, não é que nós passamos a não fazer vídeos. O que acontece, cada dia nós estamos colocando coisas diferentes. O problema é que nós estamos sendo sabotados, por isso que as pessoas não veem tantos vídeos sobre o Nibiru. Janice Barbosa Lima, verdade, a mídia esconde tudo de nós só pensando no dinheiro. Infelizmente, o que acontece é uma ignorância muito grande. Pensando no dinheiro, sim, mas eles têm ordens de não falar as coisas. Por exemplo, nós descobrimos que qualquer documentário relacionado a gigantes somem da mídia. A mídia é proibida de falar qualquer coisa que no passado houver esqueletos de mais de 12 metros de altura. Some. Existem matérias, inclusive, que é tão direcionado ao que eles têm que falar. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa falando da área de jornalismo, foi falar assim, eu vou fazer a pauta da matéria, como é que o editor quer que seja dito. Não é a verdade. É para que lado que quer direcionar a informação. E aí as famílias que mandam no mundo, aí podemos citar sim os Illuminatis, que mandam no mundo, controlam todas as mídias de grande porte. E aí todos têm que seguir a cartilha para continuar trabalhando. E é uma grande ignorância. Porque todo aquele militar, toda aquela pessoa da mídia, toda aquela pessoa que está no poder e que faz cegamente alguma coisa para prejudicar quem faz um trabalho como o nosso, está se prejudicando. Não está em nenhum momento pensando que com o nosso trabalho, eu beneficio
a eles, inclusive. E aí, eu pergunto, quando tudo explodir, você tem um lugar no bunker da presidência? Você tem um lugar nos bunkers dos escolhidos? Eu duvido que tenha. Mas você pode estar junto conosco. Porque esse projeto não escolhe quem vai. Por isso que é tão importante unir. É tão importante fazermos algo visando todas as pessoas. Claro, não dá para salvar todo mundo. Mas, infelizmente, a gente tenta fazer o nosso melhor. Carlos Silva, as autoridades falarem para o mundo, virar um caos, as partes até dá para entender por que escondem. Eles têm uma certa razão de por que esconder. Mas só que também é uma covardia gigantesca, porque não nos dá a oportunidade de nós lutarmos pela nossa sobrevivência. O maior problema é que as pessoas acabam entrando na vertente de que, eu não posso criar o caos. Vou citar um exemplo para vocês. Não vou citar todos os detalhes, só alguns. Um major de uma certa instituição ficou sabendo do meu material. E aí, ele tomou um susto gigantesco. E ele falou o seguinte, não, nós temos que fazer uma palestra com alto comando, porque o que você está falando é real, porque foi junto com os links oficiais, é real, e nós precisamos chamar empresários e fazer uma palestra para agir. Eu falei para ele, não vai acontecer. Não aconteceu. Inclusive, o que foi falado que o objetivo dessa instituição militar, que não era de causar o pânico. Sem comentários futuros. Luiz Lucy, a minha era do gelo tem a ver com o Elenin ou é o próprio Sol que está neste período? Olha, pelo que eu fiz, que eu entendo das minhas pesquisas, é o próprio Sol. Tá? Não é necessariamente o Elenin. Inclusive porque o Elenin acaba provocando o Sol a explosões. Isso já era uma coisa que iria acontecer independente do Elenin ou não. Dentro dos meus estudos, ok? Lilian Cristina Nogueira, a mídia sempre esconde nós sobre alguma catástrofe, porque se soubéssemos o dia certo do fim do mundo, todos deixariam de pagar as contas, iam aproveitar muito. Risos. Lilian, existem vários motivos. Inclusive, a mídia, hoje em dia, o que ela faz? Ela fala uma informação verdadeira, depois ela traz uma distorção das informações, falando muitas vezes de coisas que para desvirtuar o que está sendo na matéria. Por exemplo, fala o recuo do mar. Aí embaixo já fala do prejuízo das pessoas que vivem no mar. Gente, é o recuo do mar que é importante, não é o prejuízo. Aí passo a enfatizar o prejuízo das pessoas que aconteceu isso. Isso é uma forma de manipular a mente de todo mundo e fazer com que o fato realmente que é importante, que é o recuo do mar, não seja levado a sério. E não vai haver final do mundo, um dia, que nem o filme 2012. Não. Haverá uma série de eventos catastróficos que vão se intensificando gradativamente. E aí, sim, nós teremos um momento onde a vida sobre a Terra realmente vai se transformar em impossível. Ok? Mas é gradativo, não é filme. Lília Cristina pergunta, Elenin, Planeta X, Hercólogos e Nibiru são o mesmo? Deixa eu explicar. Pelos meus estudos, Nibiru é o Elenin C/2010-X1, que passou em 2012. Por que eu falo isso? Porque, pelos comentários do Zacarias Sitchin, e porque a órbita dele é de 3.600 anos, e eu vi isso no site da NASA, que era 3.600 anos, só que, infelizmente, eles tiraram essa parte do site da NASA. Na época não tinha malícia,
para poder chegar e realmente falar, não, eu vou tirar print da tela, hoje eu até filmo, porque as coisas somem. O planeta X, ele é considerado o planeta realmente que vai fazer uma devastação. Sim, então ele é o mesmo. Pode ser considerado Hercólogos? Pode. Hercólogos é da doutrina gnóstica. Pode ser considerado pelo prazo de 12 mil anos. Ok? Samuel Weor, se não me engano o nome dele, ele falava do Hercólogos, mas ele também segue a visão do Carlos Munhoz Ferrada. Ok? Inclusive, eu até uso as explicações do Carlos Munhoz Ferrada em nossos workshops, nossa palestra, que é fantástica a colocação dele. Ele descobriu muito antes da NASA, inclusive. Ok? Vamos lá. Tá. Geraldo Benetes, que faz parte do nosso projeto, inclusive. Você já está com todos os estudos geológicos, quando será instaladas as colônias? Bem, os lençóis freáticos, quando possível. Beleza. É uma pessoa, inclusive, que nos ajuda muito, é um engenheiro químico, que cuida muito das partes de água para nós, para a parte do projeto. Ok? Obrigado pela sua presença aqui conosco, Geraldo. Fábio VK7, a NASA fala uma coisa, a ciência diz outra coisa, e a religião sempre apostando no final do mundo. É complicado quando a gente move uma resposta em cima de religião. Só que se você pensar que a Bíblia é um livro histórico, tá? Eu não estou entrando em religião, mas a Bíblia conta histórias. Nós fizemos um documentário que Apocalipse 12 e outros partes do Apocalipse, de uma forma astronômica, aconteceu em setembro de 2017. Mas, em vez de colocarmos as questões religiosas, inclusive porque era uma visão da época daquela pessoa, no caso o apóstolo João, ele tinha uma visão, nós colocamos uma explicação em cima dos aspectos astronômicos. E bateu tudo. Só que vamos lembrar que nós estamos falando de uma forma de bolo. Isso não é uma coisa que acontece aos pouquinhos e que vai... Aliás, é uma coisa que acontece aos pouquinhos, não é uma coisa que faz bum e acontece. Tá ok? Então, assim, a gente não aposta no final do mundo, a gente aposta que vai aumentar gradativamente as catástrofes até o momento de ser totalmente irreversível. Vitor, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Lilia, então Helenin não é Nibiru? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Tem 5 Helenins, ok? Vamos lá, estou vendo as perguntas de vocês. Mel NM, o Chico falou que o nosso país seria o coração do mundo. Vai ser. Vai ser porque, querendo ou não querendo, nós temos que usar uma sistemática muito prática. Nós somos a placa tectônica mais sólida do mundo. Nós temos o clima mais favorável. Mesmo com a radiação ultravioleta, aqui a gente ainda consegue produzir muita comida. Vai chegar um determinado momento que o mundo não terá comida. E vai recorrer muito ao Brasil. O preço dos alimentos vai subir muito, haverá uma escassez de alimento, ok? E vai ser o celeiro do mundo, porque nós vamos produzir alimento para o mundo. Luiz Lúcio, e se o governo resolve tomar com o exército as colônias quando estiverem prontas? Nós estamos planejados para isso também. Mas você tem que lembrar que muitos oficiais militares também estarão dentro das colônias. E protegendo a sua família, os seus também. A coisa assim não é tão simples. Vamos lá. Luiz Lúcio, onde fica os bunkers do nosso governo brasileiro? Eu sei mais ou menos, só que é a esquerda de Brasília, tá? E é só deles, e é uma informação muito secreta.
Lília Cristina Nogueira, eu acho que deveríamos ser avisados quando ocorrerá uma catástrofe, porque assim seria mais fácil de nos preparar. O problema está nisso. O Yellowstone está dando sinais. O site da USGS mostra os terremotos. A NASA está querendo fazer furos para aliviar a pressão do Yellowstone. Os sinais estão sendo dados, porque isso são matérias jornalísticas. E o próprio site da USGS. Várias coisas estão acontecendo e tem os sinais. Só que o problema é que, por exemplo, lá fora nos Estados Unidos, por exemplo, a NASA faz campanha, a FEMA faz campanha, tem os seus kits de emergência. O resto do mundo não tem. Infelizmente, cada governo, ele cria os seus cidadãos conforme os seus cidadãos criam o seu governo, conforme fiscalizam. E o nosso, infelizmente, dispensa comentários. Por exemplo, o brasileiro tem o péssimo hábito de ter alimento para no máximo 15 dias. Tem alimentos para 2, 3 meses. Evita de ir no cinema, evita de comer fora, compra comida, armazena alimentos, porque muitas coisas estão para acontecer. Janice Barbosa Lima, transforme-se em amor, façam alquimia, que nós somos energia e não matéria. Não, nós somos matéria. É físico. Matéria. Nós estamos na terceira dimensão. Somos seres da terceira dimensão, no subúrbio de uma galáxia. Nós somos seres. Nós não somos energia. Nós manipulamos energia. A forma do pensamento positivo é uma manipulação de energia. O amor em ajudar as pessoas é uma manipulação de energia. Mas a realidade também é uma manipulação de energia. Quando você vive adormecida por questões dogmáticas, não estou usando necessariamente que é seu caso, só estou aproveitando o gancho, porque é uma coisa que aparece muito na comunidade, é viver da ilusão dogmática. É de acreditar que alguém superior a você, claro que existe, mas alguém superior a nós, vai vir resolver os nossos problemas. Quando nós temos a oportunidade e a obrigação de nos virarmos. E não esperarmos que Deus vai vir resolver nossos problemas, não esperar que os extraterrestres vão resolver nossos problemas. Nós temos que resolver os nossos problemas. E mesmo até a energia do medo, se ela for canalizada para fazer você sair da zona de conforto, ou qualquer pessoa sair da zona de conforto, que inclusive até a mim, determinadas situações de medo me fazem sair da zona de conforto, ela está sendo muito bem usada. A maior parte das pessoas só saem da zona de conforto quando se vem na iminência de ter que tomar uma atitude. Aí algumas pessoas falam, eu vou deixar isso acontecer, porque se tiver que acontecer, prefiro estar ao lado dos meus. Então vamos ser bem realistas, porque eu sou muito realista. Vai acabar a eletricidade do planeta. Isso é inevitável. Nós estamos falando de uma estrela anã magnética 10.000 vezes o tamanho da Terra. Em 4 horas, aproximadamente, todos os supermercados já foram saqueados. Não existe mais polícia, não existe mais governo, não existe mais nada. Aí, se você não saqueou algum mercado e você tem uma reserva muito grande, você vai fazer de tudo para alimentar sua família. Qualquer coisa. Até no futuro, infelizmente, vai haver até canibalismo. Só que o teu vizinho também vai fazer a mesma coisa. E teu vizinho pode invadir sua casa para pegar teu alimento, para alimentar o filho dele. E se você tiver a oportunidade, você vai fazer a mesma coisa. Porque isso chama-se sobrevivência. Então não ache que quando chegar no processo que nós vamos passar, que é inevitável, vai ser algo bonito, vai ser algo fácil, ou que vai haver o governo trabalhando, te trazendo alimento, ou que você vai ter alimento que dure para o resto da vida. Não.
A nossa triste realidade é que nós não estamos preparados para o que vai acontecer. O nosso campo de força da Terra, a magnetosfera, está acabando, é inevitável, porque nós estamos num processo de inversão dos polos magnéticos. Só isso já é um evento de extinção em massa. Nós temos um vazamento de metano na atmosfera de 99 vezes a quantidade de metano que existe. Vezes, não é por cento, não. Nós temos tantas coisas acontecendo que na hora que realmente o baque acontecer e é gradativo, as pessoas vão fazer de tudo para a sobrevivência sua e das pessoas que você ama. Então não se prenda a religiões, dogmas, ou aceite passivamente uma palavra de conforto e fique na zona de conforto, porque a nossa realidade, infelizmente, é feia, mas é a nossa realidade. Só que você não é obrigado a acreditar em nada do que eu falei. A minha parte eu acabei de fazer. Eu estou alertando. O que você vai fazer com essa informação, no bom sentido, é problema seu. Se você aproveitar isso e começar a se preparar, se proteger, até se unir no projeto, para que o projeto dê certo cada vez mais, você está protegendo a sua vida e das pessoas que você ama e que te acompanharem, porque tem as pessoas que, infelizmente, não vão acreditar em você e não vão te acompanhar. Mas aí é o livre-arbítrio de cada um. Todos nós temos escolhas. E escolhemos, inclusive, acreditar que outras pessoas vão fazer por nós o que nós temos que fazer. Eu escolhi lutar. Eu e milhares de pessoas preferimos lutar. Se é para perder, nós vamos perder lutando. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, até pela primeira vez, estão caindo de gaiato nesses acontecimentos planetários, estão começando a ter uma noção da gravidade do que o planeta passa. Muitos vão agradecer você por ter mostrado esse vídeo. E, acima de tudo, é a união de forças. Ou, o que faz parte do seu livre-arbítrio, você escolhe. Ou faz como muitas pessoas, mais para frente eu vejo o que vai acontecer. Numa fé cega de que nada de ruim irá acontecer. E aí depois não reclame e não chame de destino as suas escolhas ou a falta delas. Nós somos privilegiados por saber a verdade e ainda temos tempo de fazer o nosso futuro, o nosso destino. Vamos lá. Lida Gucci, a elite está nos matando aos poucos com contrails envenenados. Sim, infelizmente. Tem monóxido de bário, estênio, cepa de vírus, nanotecnologia, coisas, inclusive, que eu já vi pessoalmente. Tá ok? Inclusive, é uma coisa que eu falo muito, beba água do filtro de barro, porque ele tira 99% dos metais pesados. Inclusive, façam comida com a água do filtro de barro. Quando você faz o arroz, por exemplo, usa a água do filtro de barro. Molhe as plantas com a água do filtro de barro, que você vai estar tirando todos os metais pesados que são jogados na atmosfera. Lilian Cristina Nogueira, acho que estamos tendo tremores em todo mundo, a Terra está estressada. Na verdade, o que eu explico, inclusive, nas palestras, é assim, o magnetismo do Lenin, quando ele atinge o manto da Terra, ele altera um mineral que a gente tem em maior abundância, chamado ferropericlase, segundo a Academia de Ciências e Cristalografia da Rússia. Tá ok? Então, o que acontece?
Quando um pulso magnético atinge a Terra, o ferro periclase ele começa a mudar a densidade. Alguns anos a mais eu não sabia se era para mais ou para menos. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que é para mais. Prova disso são os terremotos em grande quantidade, são os vulcões em grande quantidade, tá ok? Nós vamos falar sobre vulcões na fase 2 dessa nossa conversa, nossa retrospectiva, tá ok? E exatamente por isso. Então, nós recebemos energia, depois de um determinado tempo, é como se fosse um bolo inchando dentro de uma panela de pressão, e essa panela de pressão, as válvulas são os vulcões. Inclusive, nós já chegamos a ter 49 vulcões ativos, com mais 51 para explodir. Isso foi em 2012. Janice Barbosa Lima, estamos usando veículos materiais apenas para estar no planeta Terra. Não tenham medo. Janice, só que você é responsável por esses veículos. Lembre-se disso. O que você faz com esse veículo não é tua responsabilidade. Se você simplesmente não cuida dele, se você simplesmente permite que tudo que você está fazendo leve ao seu corpo a uma autodestruição, lembre que você vai pagar por isso. Janice Barbosa Lima, Luiz, você acredita em Deus? Claro. Claro que eu acredito em Deus. Até de uma maneira diferente que a maior parte das pessoas acredita. Mas eu acredito em Deus. Eu acredito que existe uma força superior, mas que nós também fazemos parte dessa força superior. Nós somos uma centelha desse Deus. O Cristo mesmo falava, vós sois deuses, aquilo que eu fiz, você pode fazer e muito mais. Só que o que eu quero deixar claro, Janice, é que eu não misturo religião. Eu acho que, infelizmente, as religiões, os dogmas, as crenças limitam as pessoas. Se você não for preso a uma religião e você começar a ter seu autoconhecimento, você descobrir que você é uma pessoa incrível, que você tem um poder sensacional, que tudo que você plasmar na sua mente de forma positiva, você correr atrás, você vai estar mais perto de conseguir, você vai conseguir. Não colocando alguém como responsável pelas suas conquistas, mas você mesmo. Vamos lá? Marcelo Ribeiro, maio de 2024, a maior aproximação do Elenim com a Terra. Não precisa chegar de 2024. 2019, lá para setembro de 2019 até novembro, vai ser o caos no planeta. Porque nós vamos estar muito mais perto, numa linha reta, conforme eu já expliquei. Segundo o diagrama de órbita da NASA, nós vamos estar na reta com o Elenim. Então, não precisa chegar a 2024. Nós estamos falando apenas de um planeta 10 mil vezes o tamanho da Terra, onde o seu campo magnético atinge todo o nosso sistema planetário. Janice, até uma observação que você fez aqui, Barbosa Lima, exatamente, melhor sem medo, confiança em Deus, confiança em nós. Não só em Deus. Deus pode olhar por nós, mas a missão é nossa. Somos nós que estamos aqui na Terra. Somos nós que vamos fazer a diferença. Usando um aspecto religioso, se Noé não tivesse acreditado em Deus, e ele sozinho, com a família dele, tivesse construído a arca, como seria? Ele recebeu um aviso de Deus e construiu a arca. Será que nós não estamos recebendo avisos também? E será que as colônias não são as nossas arcas? Alex Rosa Silva, sou engenheiro civil e tenho projetos prontos. Vamos conversar, Alex. Nós estamos de muita ajuda mesmo. Nós já temos um projeto já desenhado. Podemos unir forças. O objetivo é sempre esse. Entre em contato no Facebook através do link chamado Cadastre-se. Ok?
Alex, agora eu vou ter que tirar o sarro da sua cara no bom sentido. Minha casa tem um bunker. Entre em contato. Tá, e aí? Quantos anos tem de alimento na sua casa? Nós vamos precisar de pelo menos 300. Um erro muito comum, e um dos nossos engenheiros já construiu 5 bunkers aqui no Brasil. Um erro muito comum é um planejamento a curto espaço de tempo. Nós vamos perder a magnetosfera. Sem isso, a gente perde nosso campo de força. Sem o campo de força, nós somos igual a Marte. Então, uma casa, um bunker, que aguente 20 anos, que seja, de alimentos, não é nada. E sem dizer que é um lugar pequeno, sem dizer que é um lugar que as pessoas vão ficar doentes, mesmo que o médico entre, o médico vai morrer com o tempo, não existe renovação, os equipamentos vão precisar de manutenção, você tem que saber o conhecimento de todos os equipamentos, se quebrar alguma peça várias vezes que você não tenha para substituir, você dançou. Um bunker, hoje, sinceramente, é jogar dinheiro fora. O nosso projeto ele é feito para ser autossustentável e ele é projetado para 200 a 300 anos. E uma proteção contra raios ultravioleta, contra raios cósmicos, que os bunkers não têm. A maior parte dos bunkers, eles têm uma limitação muito grande na questão da barreira a nível cósmico. Se você pega um raio X, por exemplo, ele atravessa a parede até 2 metros, dependendo da força dele. No nosso caso, nós teremos uma película protetora de uma forma que, como se nós dentro dele estivéssemos dentro de uma usina nuclear. Então, a proteção ela é realmente muito mais resistente, porque um grande erro estrutural é que os bunkers que estão sendo construídos, eles são construídos para aguentar determinadas situações, mas absurdamente limitados a outras situações. Ok? Isso é um erro muito comum. Tem uma aqui que eu vou adorar responder. Preciso dar uma fugidinha aqui. Gente, bom, nós vamos ter que limitar, porque senão vai ser daqui amanhã. Faz muito tempo que a gente não tem oportunidade de estarmos conversando assim. Vamos lá, fizeram uma pergunta, acabou correndo aqui, fugiu. É muito bacana essa oportunidade que a gente tem de poder interagir com as pessoas. Infelizmente, tivemos problemas técnicos no começo, assim. E vamos lá. Estão prontas. Muitas vezes a gente tem medo de certas situações, que é um medo absolutamente natural. Tá? Respondendo a pergunta, Luz Bela, sim, eu sou índio. Carlos Silva, para quanto tempo as colônias estarão preparadas? O que acaba acontecendo? O projeto, em 1 ano e meio, fisicamente, numa operação de guerra, conseguiu construir. Isso é a promessa do grupo dos engenheiros, tá? Claro que nós estamos falando de 800 empresas construindo ao mesmo tempo, você entendeu? Não é uma coisa nada simples, principalmente porque nós já criamos o aspecto técnico de todos os departamentos para dar suporte ao projeto, tá ok? Só que assim, nós temos instrumentos financeiros que nós estamos vendendo, e esse é o dinheiro para colocar tudo isso, tá? Então, assim, a ideia não é vender nada, nós não escolhemos quem vai, mas a gente sempre fala, se você estiver envolvido no projeto, trabalhando no projeto, você com certeza tem mais chance de entrar, até pelas coisas que eu já expliquei. Alex Rosa, fiz um bunker para 6 pessoas, no máximo 7 anos, isso não dá para nada. Vamos lá. Donizete Santos, Luiz, vocês já têm o local das colônias que você pode dizer para nós? É assim, nós estamos na fase do projeto ainda. E a parte da compra, tudo vai depender da liberação desses recursos que nós estamos trabalhando, tá ok? Vai ser no norte de Mato Grosso do Sul.
Só que ainda temos que fazer pesquisa a nível técnico, tem que fazer a parte do aquífero Guarani, tem que ser a parte geológica, existe uma série de estudos. Nós já temos de olho alguns lugares que são perfeitos, nós vamos ganhar muito tempo na construção, tá ok? Mas depende disso daí. Janice Barbosa, qual o custo do bunker? Muito caro. Só que eu tenho mais difícil. Eu tenho os caminhos para gerar recursos em cima de instrumentos financeiros. E nós temos os instrumentos financeiros. Ok? Aquela famosa frase, dinheiro faz dinheiro, é que nem que eu converso com uma pessoa do projeto, que também trabalha na área de financeira, e ele diz o seguinte, se você tem mais de 100 milhões de dólares, você multiplica isso facilmente. O problema é você ter 100 milhões de dólares. E esses projetos que a gente tem bilhões que valem os recursos que a gente tem. Lília Cristina Nogueira, não quero ser salva, já vivi bastante, melhor deixar lugar para os jovens. Mas, Lília, que experiência de vida que você tem que pode agregar tanto a esses jovens? Nós precisamos de experiência de vida. Idade não quer dizer muita coisa para nós. E quando você morrer, outras pessoas vão nascer. É um ciclo natural. E se você tem a oportunidade de saber a verdade, isso não te faz uma pessoa especial? Algumas pessoas que conversam conosco falam, se sentem que não são merecedoras de estar dentro das colônias. Por que você não é merecedora? Ah, deixa lugar para os mais jovens? Tá, e a tua experiência? Você acha que para nós não tem valor? Não importa a sua idade. Inclusive, como eu falei, uma etapa da contratação nossa serão pessoas aposentadas, pessoas com experiência de vida. Mas, como eu digo, cada um faz a sua escolha. Tudo que tem dinheiro no meio não presta. Bom, sem dinheiro eu não consigo construir colônia nenhuma. Ah, tá, entendi. Desculpa, Janice, você está falando da questão lá do bunker. Vamos lá, eu tenho que filtrar algumas coisas. Bom, o Donizete está querendo ver no bunker dele. Alex, eu vou fazer um comentário em cima de um comentário que você fez para uma outra pessoa. Difícil projetar filtros de água e ar e energia. Eu uso quedas d'água para gerar energia, solucionei os problemas técnicos. Discordo de você. Nós já fizemos pesquisa nesse sentido e você tem que interligar várias tecnologias, porque, infelizmente, você vai se equivocar, inclusive em desgaste de equipamento. Bom, também para 7 anos, de repente, você não desgasta, né? Vamos lá. Marcos Araújo, gostaria de saber quando exatamente haverá a reversão dos polos magnéticos. Já está acontecendo. Começou em 2012. Tá? Mas não é um evento assim que vem rapidinho e bomba. Não. Isso é gradativo. Hoje o polo magnético do norte está andando a 12 km por ano em média e já está na Suméria. Desculpa, perdão. Suméria não, na... Oh, é tanta informação que às vezes a gente perde. Sibéria, ok? Nemesis Star. Qual a estimativa da chegada do Lenin? O Lenin já está chegando, já está sendo visto, já está sendo, vamos dizer assim, já está nos atingindo. Assista o workshop, a palestra, você vai ter mais informações. Lilian Cristiano Nogueira, eu percebo que estamos vivendo tempos muito diferentes. Estamos. Inclusive, uma coisa interessante, que devido à ressonância Schumann, nós temos uma sensação de tempo muito diferente. O movimento de rotação da Terra, geralmente, é 565 metros por segundo. Se eu errei um pouquinho esse número, me desculpem, mas essa é 500 alguma coisa. E dá a sensação de que a gente está mais rápido.
Nós estamos girando mais rápido. Inclusive, saiu algumas matérias dizendo sobre a questão da Terra não estar mais em sincronismo com o manto, e que, devido a algumas alterações na rotação da Terra, que em 2018 haveria muitos terremotos. Tá ok? A sensação de tempo hoje que nós temos é de 16 horas. Lilian Cristina, todos os dias minha net cai. A internet está caindo direto. Anne, se tem muita gente morrendo de infarto e AVC, viu? Adriana Ribeiro, sistema TRAPPIST-1 anunciado pela NASA em fevereiro de 2017 é o Elenin? Eu não conheço isso. Tá ok? Se você puder mandar para nós na página da comunidade, eu não sei o que é o TRAPPIST-1. Vou aprender mais uma. Lina Cristina Nogueira, também aqui as luzes e aparelhos eletrônicos oscilam demais. Antigamente não era assim. Não é só isso, não. Eu vou falar uma coisa pior. Pega um multímetro. Multímetro é um aparelho que mede voltagem, dentre outras coisas. Coloca no mínimo. E não liga nada. Você vai ver que o multímetro ele vai mexer. Porque nós estamos com uma eletricidade no planeta muito forte. Então, o que está acontecendo? Isso um técnico eletrônico me falou uma vez, inclusive, eu aprendi isso. Pega o multímetro. Você vai ver ele mexendo. Dependendo da região, vai mexer mais, depende da região, vai mexer menos. Mas já é a eletricidade, já estática, do eletromagnetismo do Elenin entrando na Terra. Quantos aparelhos eletrônicos não queimam do nada? Zenaide Carraro, você sabe quando acontece o eclipse do Elenin, da Terra e do Sol? Na verdade, está acontecendo direto. Tá? Inclusive, antigamente, eu nunca ouvi falar de tanto eclipse como está vendo. Agora, lua azul, lua de sangue, isso tudo são os ângulos que o Elenin vai entrar, e eles inventam essas histórias exatamente para tentar cobertar. Vamos lá. Energia magnética índigo, explica, por favor. Não existe nada disso. Tá? A energia magnética é causada por um agente transformador chamado Elenin P/2011-NO1, que é uma estrela anã magnética, onde tem um campo de energia fortíssimo que manda energia para a Terra. Inclusive, tem uma conversa que eu vi um pesquisador falando que vinha do Sol de Alcione. Gente, não tem nada a ver. É diretamente do Elenin. ANS, isso tudo significa que teremos um fim como Atlântida e Lemúria? Sim. Inclusive, o último evento que ocorreu de destruição em massa global foi há 12 mil anos, exatamente na época da Atlântida. Os documentários egípcios, inclusive, falam isso. Tem um documentário ótimo egípcio chamado O Olho de Horus. Pesquisa em português, ele é fantástico. E ele, maior parte, ele mostra exatamente isso. Na época da Atlântida, houve o cataclisma global, e é exatamente 12 mil anos, que é o período que passa o nosso agente transformador. Vamos lá. Hoje, a Lília está falando, minha mãe é polonesa, loira de olhos azuis, está com câncer de pele. Sempre gostou de ir à praia. Hoje em dia não precisa nem ir para a praia para adquirir isso. Irvir Ramades, eu vi no site que o ano de 2018 será um ano com muitos terremotos de maior magnitude. Isso já é preparação. Já começamos esse ano com muitos terremotos fortes. Rogerson, Luiz estava olhando o diagrama de órbita da NASA e que me parece que entraremos no alinhamento do Elenin a partir do dia 14 de abril. Seria Terra, Sol, Elenin comparando as direções das órbitas. Eu vou ser sincero, Rogerson, eu te agradeço, eu vou ver
porque eu não tenho tido tempo para ver isso, tá ok? Mas eu não tenho quase certeza. E é importante que ele está citando, porque existe o seguinte, existe um cientista que ele fez uma seguinte observação. Ele é um astrônomo, é o príncipe da Bósnia, chamado Mensur Obermachichi. Ele disse o seguinte, cada vez que existe um alinhamento de 3 ou mais planetas, existem terremotos acima de 6 na Terra. Ok? E, quando saiu essa matéria, ele falou, e eu acrescento o único agente no nosso sistema solar capaz de alterar, que era o Helenin C/2010X1, que essa matéria foi feita em 2012. Tá ok? Então, o que acontece? Ele tem 100% de acerto. Inclusive, falou que com 50% aconteceu em lua cheia. Então, a observação dele é importante porque nós podemos calcular que 3 dias depois de um alinhamento desse, a gente passa a ter terremotos fortíssimos, porque cada planeta emite a sua energia. E ainda mais com ele junto, isso é fatal. Ibis Hamad, acompanhado mesmo mês, teve um aumento de terremotos acima da magnitude 6. E eu te falo uma coisa, Ibi, entre em outros observatórios, porque na verdade tem às vezes 5 ou 6 terremotos, e eles falam de um só. Marcos, quando haverá inversão dos polos magnéticos, já está acontecendo. Mel dizendo que Aracaju, os rastros químicos tem todos os dias, é porque vocês estão pegando o ângulo do Helenin. Vamos lá. Bom, Lilian Cristina Nogueira, esse ano está tendo muitos tremores perto da Califórnia, perto da falha de San Andrés. Tá. A falha de San Andrés tem um problema muito sério, que quase ninguém sabe, é que no final dela tem uma usina nuclear. É uma coisa que é um absurdo de como é que eles construíram uma falha tectônica, uma usina nuclear. E está tendo muito. Existem matérias em jornais sérios falando sobre isso. O cientista Katu, não lembro, é um americano, na verdade ele é japonês, mas é americano. Ele fala, descendente japonês, né? Ele fala abertamente sobre isso. Ele é professor de uma universidade nos Estados Unidos, e ele fala abertamente que só está aumentando, que pode esperar terríveis terremotos nesse sentido. Inclusive, eu particularmente, eu acredito que isso vai acontecer mais cedo do que a gente imagina. Tá? Infelizmente. Lília Cristina Nogueira, será que essas mudanças na atmosfera da Terra estariam provocando infestações de mosquitos? Eu não sei te responder essa pergunta, tá? Eu sei que muitos animais eles estão saindo das profundezas do mar por causa de radiação nuclear. Muitos animais estão perdendo seu sentido por causa dos dipolos que eles têm. As aves, principalmente. Só que essa parte de animais nós vamos falar na segunda parte, tá? Suzana Cabral, como as colônias vão funcionar? É assim, eu vou falar algumas etapas dessa construção, tá? A maior parte das pessoas que vão poder trabalhar, inclusive morar nas colônias, de forma até remunerada, vão passar por um processo seletivo que vai se dar através dos conhecimentos sobre o projeto e sobre tudo que está acontecendo. Nós vamos fazer tipo um FUVEST, tá ok? E esse vai ser uma oportunidade das pessoas, porque assim, qual que é a ideia principal? É pegar pessoas de bom coração, que saibam o que realmente está acontecendo, e que vejam o projeto não como um emprego, mas sim como uma alternativa de vida para tudo que está acontecendo, que põe um amor naquilo que vai ser feito. Claro que vai ser super exigidos, porque nós temos uma responsabilidade gigantesca sobre tudo que nós fazemos. Tá ok? Eu não estou vendendo nada.
Eu não vou escolher quem vai, mas tem um limite. O objetivo é 345 mil pessoas, que não é nada perto das pessoas que precisariam ser salvas. Então, aquela história. Chegou, encheu, as portas se fecham. Ok? Mas isso eu explico melhor no workshop que está sendo editado, que nós fizemos na PUC de São Paulo, semana passada, mas ainda está sendo editado, e lá a gente explica isso em mais detalhes. Nemesis Star, é verdade que a Lua está virada no céu? Eu falei isso um pouquinho mais cedo. Na verdade, não é a Lua, né? Somos nós que estamos com o nosso eixo alterado. Porque não existe fase da Lua, ela sorrindo, ou chapéu. No hemisfério sul, para que a gente esteja olhando a Lua sorrindo, ou nós estamos virados em 90 graus, e nós estamos na posição do hemisfério, no meio do Equador, ok? Ou estamos de lado. De um lado ou de outro lado. Tá ok? Não existe a fase da Lua sorrindo, como a gente chama. Nós temos 2 documentários que falam isso sobre detalhes. Suzana, já respondi. Marcelo Lima Guzmão, você pode falar sobre HARP? Eu vou falar no próximo evento, no próximo Hangout, tá ok? Lilian Cristina Nogueira, eu acho que vocês estão fazendo, as colônias devem ter preferências a jovens, crianças que poderiam semear a terra e a humanidade. Essa é a sua pergunta. Eu vou discordar de você. Porque se eu fizer uma discriminação sobre quem vai ou quem deixa de ir, como é que eu vou dormir com a minha consciência tranquila? Eu gosto de dizer que Deus vai escolher as pessoas. Eu vou fazer a minha parte. Se eu der preferência só a pessoas jovens, eu elimino os pais, por exemplo. Aí eu destruo a família. E nós queremos manter a família, nós queremos resgatar a família. Então eu faço sempre o seguinte princípio. As pessoas vão chegar, vai chegar quem tiver que chegar, quem se esforçar verdadeiramente para chegar. Vanderlei Silva, eu irei com vocês e com certeza estou tentando levar minha família também. Quero saber quais os melhores cursos para fazer que serão úteis no trabalho de vocês nas colônias. É assim, existem 2 situações a nível de contratação. Existe uma situação quando você já vem com conhecimento técnico e você tem uma nota X na avaliação geral. E existe uma outra situação que você tem uma nota X, só que você não tem conhecimento nenhum. Aí esse grande grupo, que vai ser a maioria das pessoas, vai ser capacitada. Aí que está a diferença do nosso projeto. Porque, acima de tudo, eu preciso de pessoas que venham pelo coração. Então, você, de repente, você vai lá escolher a sua preferência, assim, olha, eu prefiro trabalhar com a terra. Então, você pode estar fazendo experimental, você pode trabalhar com a parte de terra interna, dentro das colônias, da jardinagem, de todas as partes. É uma situação. Ah, eu prefiro lidar com as pessoas. Você pode estar no controle de portaria, você pode estar acessando um depósito, cuidando da parte de acesso de depósito, N situações diferentes pelas quais você será treinado. Tá ok? Eu, particularmente, diria o seguinte, faça meditação, cuida do teu corpo fisicamente, porque também haverão avaliações físicas, porque tem que ter um mínimo de saúde, porque o ritmo nosso vai ser muito pesado, e por isso eu vou ter que exigir fisicamente muito de vocês, tá ok? Os aposentados é uma outra realidade, tá? Mas para outras pessoas que não forem aposentados, vão ter um bom condicionamento físico, é uma coisa que vai te ajudar bastante. Lilian, gostaria que meus filhos e netos salvassem, mas eles não acreditam em nada.
Não se preocupa, Lilian, planta sementinha de amor. Começa a mostrar o que está acontecendo. O que vai acontecer? Gradativamente, as catástrofes vão aumentar muito. Vou até comentar uma coisa que aconteceu na página uma vez, muito interessante, dizendo o seguinte. Um rapaz, um jovem, ele falava para as pessoas, né, que as catástrofes iam aumentar e os amigos riam da cara dele. Um dia aconteceu um furacão na cidade dele. Ele sentiu com a alma lavada. Todos os amigos chegaram para ele e perguntaram como é que era mesmo aquele negócio? Tudo tem seu tempo. Lilian Cristina, nessas colônias vocês pretendem ter animais? Com certeza. Inclusive, a gente sabe que os gatos e cachorros são filhos, muitas vezes, nossos. E eles poderão ser levados sem problema nenhum, ok? Só que, assim, a alimentação é completamente diferente, tá? Mas eles vão ter que se adaptar, não tem escolha. Mesmo que eu tenha um estoque pequeno de ração, mas não vai ser a mesma coisa, eles vão sofrer no início. Outros animais, nós vamos ter o máximo que a gente puder. Nós vamos ter áreas específicas para ter animal de médio a pequeno porte. Grande porte a gente não vai ter. Eduardo Sintra, 2 de cada espécie? Não, aqui não é Arca de Noé nesse ponto não, tá? Principalmente nós somos muito maiores. Suzana Cabral, Márcio, já fiz o cadastro e nada. Não é isso, Suzana. É que algumas pessoas, nós não entramos em contato ainda, porque o perfil técnico ainda não é o perfil que a gente precisa. Tá ok? Por isso que muitas pessoas a gente não entrou em contato ainda, tá? No momento certo, a gente sempre pega e entra em contato com o perfil técnico. Se você, por exemplo, não tem um perfil técnico, mas vou dar um exemplo, nós vamos fazer um escritório na Grande São Paulo. Todas as pessoas que se cadastraram vão ser convidadas para fazer dentro dos seus perfis profissionais, para fazer avaliação com os psicólogos, para poder trabalhar conosco no escritório São Paulo. Depois, é uma preparação para a gente ir para Mato Grosso. Jônico Brasil, os extraterrestres irão intervir? Na verdade, já interferem. Inclusive, eu já fiz documentários sobre isso, uma visão científica, que se não fossem eles, o planeta já tinha sido destruído várias vezes. Tá? Com certeza eles interferem. Mas também é a nossa responsabilidade. Nós temos que fazer a nossa parte. Suzana Cabral, Lília Nogueira, você não está sozinha. Eu aqui em casa, meu marido diz que eu sou louca por acreditar nisso. Tá? Tanto para a Suzana quanto para a Lília, isso é normal. Mas pode ter certeza. Começa a mostrar as coisas que estão acontecendo. Um exemplo, o mar afastou 56 quilômetros, gente. Isso nunca aconteceu. Ficou 4 dias e meio. Não tem como não as pessoas não perceberem que as coisas estão mudando. Mas cada um tem o seu tempo. Temos que respeitar. Aí ele faz um comentário interessante, que fala assim, Chico Xavier fez as profecias para 2019. Parece que seria o fim do mundo. Olha, o Enem vai estar na reta em 2019. Então, pode ter certeza que nós vamos ter profundos impactos. Quer ver um exemplo, Lilian? Você fala assim, sou terapeuta floral. Nós vamos trabalhar com terapia floral dentro do projeto. Luiz Lúcio, existe essa censura, controle que garante que o projeto não sofrerá revés do governo? Nós vamos estar preparados para isso, mas você também tem que pensar uma coisa. Muita gente do governo também vai estar dentro das colônias. Isso vai ser uma briga de foice. Donizete Santos, Luiz vai ter tempo hábil para reconstrução das colônias?
É interessante você falar reconstrução, né? Como se a gente já tivesse construído. Muitos povos já construíram abrigos. O que acaba acontecendo? Vai ter que ter tempo, sim. 1 ano e meio é a previsão, mas é uma operação de guerra. Tá? Pode ter certeza disso. Suzana Cabral, o site da NASA só fala mentira para iludir o povo. Não, Suzana, eu vou discordar de você e eu vou te dar um ponto de vista. O que acontece? A NASA tem 30 mil funcionários. 30 mil. Nem tudo passa pelo crivo deles. Muita coisa boa passa. E muita coisa passa em monitoramento que é automático. Vou dar um exemplo. Eu mostrei mais cedo o campo magnético da Terra, a magnetosfera, aquela bagunça. Tem um monte de vezes que eles apagam. Quando eles descobrem que saiu ali, eles vão lá e cortam. Que nem o diagrama de órbita da NASA, desculpa, o campo de informação de magnetismo do Elenin foi deletado. Quando eu comecei minhas pesquisas, eles mostraram, depois eles cortaram. Você entendeu? Então, assim, a gente vai pegando migalha de pão. Mas esconde muita coisa. Que nem ele estava falando, né? Moro aqui em Santos, ano passado tivemos recuo do mar. Nunca vi isso em 600 anos. Eu até expliquei no hangout que eu fiz, isso é mudança, desculpa, 60 anos. Nunca, você está velha, mas não, nem tanto, né, Lilian? Muita experiência, mas nem tanto, né? Desculpa a minha gafe aqui. É muita informação, o cérebro processa muito rápido. Isso foi interferência do Elenin, inclusive eu mostrei que era interferência gravitacional, tá? Até por questão de Hertz, aí eu mostrei a ressonância Schumann, eu fiz um hangout sobre isso. Nova Era X, Ramatiz diz que vai restar 3 continentes. Eu pesquisei sobre isso, tá? Particularmente eu gosto de Ramatiz, e fiz um documentário, inclusive, falando sobre isso, que ele acertou em tudo o que ele falou. E tem a tendência natural, ele está muito correto, tá? Vou explicar por quê. Os cientistas descobriram que existem placas que seguram continentes formadas por ferro periclase. Exatamente o mineral que, ao receber carga magnética, se altera. Então, não podemos imaginar que, com a aproximação do Elenin, essas placas que seguram continentes também não podem se partir? Ronaldo Queijo, anunciaram que o vulcão Yellowstone já está começando a fumegar. Sim, já está há um bom tempo já. Luiz, você falou para mim falar sobre os OVNIs, o que eles estão nessa história das colônias, né? Eu já fiz uma entrevista na Rádio da Terra que eu expliquei mais sobre isso, tá? Eu tenho os documentários que nós já postamos falando sobre isso. Nós temos 2 vídeos falando quanto eles estão salvando a Terra, tá ok? Numa outra oportunidade, eu vou falar em mais detalhes, só para não fugir muito do assunto. Márcio Duarte, inclusive, uma pessoa que nos ajuda muito no projeto. Boa tarde, amigo. Dentro dos processos de mudança em nosso planeta, após o término do evento TUS, o planeta volte ao equilíbrio, a nossa geração terá a oportunidade de ver a nova Terra? A nossa, não. Eu acredito que a geração dos nossos netos, e talvez uma geração a mais, com a perda da magnetosfera, nós vamos ficar que nem Marte. Até o processo da Terra voltar a ter oxigênio, e isso vai depender do movimento de rotação da Terra, do manto da Terra, isso vai demorar umas centenas de anos. O projeto, inclusive, é feito para isso, para que se de repente nunca mais tivesse que sair, haveria essa possibilidade, tá ok? E com a evolução das pessoas, com a evolução dos seres humanos, vai chegar um determinado momento que sim, sairão, mas vai demorar. Eu acredito nos nossos netos ou nos filhos dos nossos netos. Ok? Gostaria de estar errado, mas infelizmente já pesquisei demais para chegar a essa conclusão.
Obrigado pelas palavras, Lilian. Luiz, você está falando sobre o brasileiro entrando no bunker americano. O que mais ele conta? Não tem acesso. As pessoas não têm acesso internamente. Éder Espina, boa tarde. Essas epidemias são causadas pelo ENIM? Eu acredito que a maior parte das epidemias é causada pelo homem. E de forma proposital. Tá? Porque, infelizmente, eles querem gerar o caos. Inclusive, no workshop, eu coloquei um trecho do filme Resident Evil, o último 6, que ele fala, vamos colocar um caos organizado, um apocalipse organizado. Tem bastante gente falando bastante coisa. A Lilian está falando, o fato de um hospital em Santos ficar sem energia uma semana parece que ainda está numa parte. Tem que analisar que nem tudo é Elenim, né? Mas em Santos já houve realmente a incidência de EPM e nós temos até um documentário que fala sobre isso. Mel, NM, Vitor, eu vi uma propaganda do Itaú com uma data cerca de 2018 a 2024. Sabe, tem muitos sinais. Tem muitas coisas que falam. Que nem que você pega naquele filme Tormenta Geoespacial, mais ou menos assim, que saiu no cinema faz pouco tempo. No filme ele fala o seguinte, que em 2019, que eles colocaram todos os satélites em volta do planeta, porque em 2019 começavam grandes catástrofes. Vários filmes falam de 2019, que é, na verdade, quando vai haver um aumento das catástrofes. Rafael Pires, a construção das colônias já teve início? Tecnicamente, sim. Nós já estamos trabalhando há quase 2 anos, fazendo tudo que vai ter que ser feito necessário. Sem planejamento, você não constrói nada. Mara, Beatriz, o que um biólogo pode fazer para ajudar? Muita coisa. Nós temos alguns biólogos, inclusive. Por exemplo, eu tenho um biólogo que está cuidando da aquaponia, eu tenho um biólogo que está cuidando da parte de apicultura. Eu tenho os biólogos, são fundamentais para nós em muitas linhas de trabalho. Tá ok? Inclusive, existe um grupo de alimentação, coordenado pelo engenheiro agrônomo Paulo Ferreira, tá ok? Que ele cuida de toda essa parte da alimentação. Entre em contato conosco. Entre no cadastre-se na comunidade e a gente faz encaminhamento internamente. Mel, as colônias vão necessitar de técnicas de enfermagem? Vocês teriam uma lista de profissões que irão ser necessárias? Nós vamos precisar de antes da construção das colônias. Tá? Por quê? Nós vamos criar um hospital. A ideia no projeto é o seguinte, nós temos que cuidar de 35 mil pessoas. Então, nós vamos criar um hospital de ponta, onde todo mundo do projeto tem os mesmos privilégios, tá ok? Entrou para a família se cuida, tá ok? E nós vamos contratar muitos médicos, enfermeiros. Eu preciso de pessoas especializadas para montar tecnicamente partes do projeto. Porque o que acontece? Sai o recurso, nós criamos equipes de trabalho, em alguns casos contratamos consultorias. A ideia básica qual que é? Trazer com que as pessoas façam aquilo dentro do nosso planejamento, para que isso dê certo. A gente vai testar, vai passar por um crivo de um grupo de 50 pessoas multidisciplinares, tá ok? Depois de tudo testado, checado, e que eu assinei lá, aprovado, a gente toma atitude em todas as colônias. Tá? É uma operação de guerra que entra como um navio. Ele demora para se mover, mas quando começa a se mover, não para mais.
O Vitor está falando, né? Os planetas estão fora do lugar, só que ninguém sabe. Os poucos que sabem, todo o sistema solar está sendo afetado. Isso é a mais pura verdade. É aquilo que eu falei, instalem... Quer despertar uma pessoa? Instala o programa Stellarium, desculpa, o SkyMap. Instalem o SkyMap no celular e ele mostra matematicamente. Você vai ver como está tudo fora do lugar. É uma ótima maneira para despertar as pessoas. Uma outra maneira legal para despertar as pessoas é assim. Comece a observar o pôr do sol, principalmente. Em determinados momentos, você vai ver um clarão de luz de um canto e o sol se pondo do outro lado. 2 pontos luminosos. E isso vai ser uma maneira ótima de vocês mostrarem que existem 2 astros. Bom, gente, fizeram todas as perguntas até agora. Letif Pellegrin. A gente tem que ter muito dinheiro para poder entrar? De jeito nenhum. Tá? Inclusive, eu não estou vendendo nada. Tá? A gente pede ajuda das pessoas espertas no começo, para poder nos auxiliar a estruturar tecnicamente, mostrando o seu valor, você é contratado automaticamente para fazer parte do projeto. Tá ok? E aí você vai mostrando o seu trabalho e pode coordenar áreas. Por exemplo, nós montamos um sistema que eu vou precisar de 442 departamentos para poder fazer toda a administração geral do projeto. A maior parte das pessoas, nós vamos contratar coordenadores e toda a equipe de apoio vai ser o pessoal que a gente chama de desperto. São as pessoas que passaram pelo crivo, que vão aprender sobre aquele trabalho e vão desenvolver. Claro, em cima de software de gerenciamento, em cima de cronograma de tempo, em cima de uma série de situações que visam exatamente o quê? Fazer com que tudo entre com uma administração como se fosse uma multinacional. Ok? Tá ok, gente? Bom, nós vamos ter uma segunda etapa, vamos falar sobre outros assuntos. Essa retrospectiva foi voltada exatamente a mostrar para vocês o planeta, o que afetou o nosso sistema solar. Eu não falei de muitas coisas de Marte, de Júpiter, muitas coisas eu não entrei, senão ficaria muito extenso. O objetivo de hoje é realmente mostrar partes de muitas coisas que já estão ocorrendo no nosso planeta, ok? Peço que vocês baixem esse vídeo, coloquem em suas contas no YouTube, vai ter a relação de tudo que eu falei e mostrei para vocês aqui embaixo no descritivo. O objetivo principal não é causar o pânico, mas sim espalhar as verdades escondidas. 2017 foi um ano muito pesado. 2018 começou extremamente pesado. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, a média de terremotos acima de 4 era quase 800. Nós tivemos 800 terremotos acima de 4 só na primeira quinzena. Houve um aumento de 100%. Os observatórios ainda têm uma coisa, passou de 800 terremotos, eles não marcam. Eles só marcam os 800 últimos. Então, com certeza, nós vamos ter um aumento de no mínimo 100% de terremotos, tá ok? Então, entendam que isso é a nossa realidade. Tudo o que foi falado é oficial. Os links oficiais estão aí para vocês verem. Mostrem para as pessoas que vocês amam, mesmo consciente que no começo haverá rejeição, em muitos casos. Existe uma coisa que a gente fala que chama-se distorção cognitiva. É quando a nossa mente ela se recusa a acreditar naquilo que está acontecendo e começa a criar subterfúgios para poder criar uma justificativa que não seja a verdade. Porque a verdade choca,
porque a verdade obriga a sair da zona de conforto, porque a verdade é dolorosa. Então eu peço a vocês que espalhem a verdade, participem do projeto, unam-se a nós nesse objetivo de vida. O Facebook não tem mandado mensagens para as pessoas, o YouTube também está tendo muitos problemas, tá ok? Com o tempo nós vamos ter um app, nós estamos quebrando a cabeça algumas questões técnicas para lançar o app, tá, que será uma ferramenta para vocês terem acesso real ao que acontece. Então visitem a página, compartilhe as nossas informações, ajude as pessoas a acordar, que é o nosso principal objetivo, despertar as pessoas para tudo que já está acontecendo. Não é aquela questão, será que vai acontecer? Não, já está acontecendo. São um evento cíclico. Acontece a cada 12 mil anos. Chegou a nossa vez. O segundo Sol já está sendo visto. Essa estrela anã magnética, chamada pela NASA de Elenin P/2011 NO1. Uma estrela anã magnética que não teve força suficiente para se transformar num buraco negro, que tem 7 planetas que orbitam em volta dela, que passa na Terra a cada 12 mil anos, e cada passagem é feita uma destruição do planeta, como a gente conhece, mas que também gera uma oportunidade de nós criarmos uma nova humanidade melhorada, sem esses vícios que a gente tem hoje, inclusive sem existir dinheiro dentro das colônias, onde você trabalhará 4 horas para o próximo, fazendo qualquer coisa que um software de computador aleatoriamente vai fazer você fazer. Então, durante 3 semanas você faz qualquer coisa e num ritmo de 8 anos você vai fazer tudo dentro da colônia. Vai lavar banheiro, vai atender um hospital para as pessoas que chegarem, vai catar lixo, vai trabalhar plantando, vai fazer de tudo. Se você é um profissional qualificado, um médico, por exemplo, durante 3 semanas você trabalha como médico. 1 semana você vai entrar nesse processo, como todo mundo, até para dar valor ao trabalho de todo mundo. Então, o que acontece? É um projeto que depois você vai ter 2 horas de almoço com a sua família, e aí você vai ter mais 4 horas para fazer coisas para o seu crescimento pessoal. Então, terá uma atividade física, você vai aprender jardinagem, vai aprender mecânica, vai aprender uma série de coisas, vai voltar para a escola, vai ter aula de filosofia, para você poder pensar. Nós somos doutrinados a não pensar. Você vai ter curso de como criar seus filhos, principalmente voltado aos traumas, que às vezes uma palavra que você fale causa um trauma no seu filho. Você vai procurar ser uma pessoa melhor. Essa vai ser sua maior riqueza. E com isso você compartilha para as outras pessoas. Esse será o seu legado. Essa será a nossa humanidade. Depois disso, você é livre. Pode ir para a piscina, pode fazer atividade esportiva, pode fazer os cursos que vão ter. Você pode dar cursos, desde que não envolva religião ou dogmatizações. Você pode fazer uma série de coisas. Esta é a nova humanidade que nós estamos lutando para criar. E iremos criar. Ok, amigos? Eu vou estar editando esse vídeo. Em até uma semana, colocarei de novo no ar. Peço até que vocês publiquem o vídeo editado. Podem colocar agora
suas páginas, mas que coloquem nas suas contas o vídeo editado, até para corrigir os erros técnicos que houveram no começo, tá ok? Os problemas técnicos, e que nós possamos ter a oportunidade de, acima de tudo, de fazer a diferença, de sermos parte da diferença. Ok? Até daqui 15 dias, vamos marcar o horário um pouquinho mais tarde, daqui 15 dias, e vamos ter a oportunidade de estarmos desenvolvendo mais uma vez esse nosso contato, esse feedback, exatamente visando poder espalhar cada vez mais as verdades escondidas. E o nosso objetivo não é causar o pânico, mas sim auxiliar as pessoas no seu despertar. E aqui hoje, dizer o que aconteceu em 2017. Claro que isso foi uma pequena pincelada de todas as coisas, mas que eu tenho certeza que vocês não vão ver isso na Globo, não vão ver isso em lugar nenhum, ainda mais da maneira que nós acabamos passando para vocês. Tá ok, amigos? Muito obrigado pela presença de todos. Pedimos desculpa pelos problemas técnicos do começo, mas o importante, acima de tudo, é unirmos forças. Porque o nosso lema do projeto é o seguinte: juntos somos fortes e organizados mais ainda. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A lot has changed in the past 300 years. People are no longer obsessed with the accumulation of things. We have eliminated hunger, want, the need for possessions. We've grown out of our infancy. You've got it all wrong. It has never been about possessions. It's about power. Power to do what? To control your life, your destiny. That kind of control is an illusion. Then what will happen to us? There's no trace of my money. My office is gone. What will I do? How will I live? This is the 24th century. Material needs no longer exist. Then what's the challenge? The challenge, Mr. Offenhouse, is to improve yourself, to enrich yourself. Enjoy it.